E hoje, convidado especialíssimo no programa Band Cidade Rondônia, um deles, né, porque a gente tem outras pautas bem relevantes que a gente vai estar levando para a população do estado. A primeira entrevista é com o prefeito da capital, Hildon Chaves. Prefeito, seja bem-vindo à Band, uma satisfação recebê-lo aqui, obrigado pela vinda. Bom dia, Dilson, é um prazer muito grande mais uma vez estar aqui conversando com a nossa população, prestando contas das nossas ações e tratando de assuntos de importância e de interesse geral. Prefeito, a gente tem sempre que tocar nos assuntos mais delicados também, haja vista que é inevitável não falarmos agora no que aconteceu recentemente, uma tragédia registrada lá no sul do país e que a gente tem visto isso com muita frequência nos Estados Unidos, por exemplo, entre outros países. No Brasil começa a aparecer algumas dessas ações também e ligou um sinal. Como é que vem sendo tratada a parte da segurança das escolas do município de Porto Velho? E o que vem sendo cogitado nos últimos dias que pode ser implementado? Como é que o senhor está olhando essa parte da infraestrutura relacionada diretamente à segurança nas escolas? Adilson, isso é uma situação nova. Se nós olharmos nos últimos 20 anos, mais da metade do que aconteceu em 20 anos, aconteceu nesses primeiros meses do ano. Nós tivemos aí 10 ou 11 ataques a escolas no Brasil. E nós tivemos 22 ataques em 20 anos, aproximadamente. Então você usou uma expressão que acontecia nos Estados Unidos até o ano passado. Até o ano passado, nós poderíamos falar que isso só acontecia nos Estados Unidos. E hoje, isso já está acontecendo em várias cidades brasileiras, cidades grandes, cidades pequenas, cidades médias, enfim, nós não sabemos exatamente o que está acontecendo. A Prefeitura de Porto Velho, com a nossa rede, nós estamos 80% preparados já para evitar que tragédias dessa natureza aconteçam. Claro que nós não podemos afirmar 100% de garantia, mas 80% dos nossos alunos, aproximadamente, já estudam em escolas que nós temos vigilantes armados. O que nós vamos fazer? Até então, o foco era a proteção patrimonial, mas agora nós temos que mudar. Eu mantive reunião hoje de manhã com a secretária Glaucia Negreiros, secretária de Educação, e já tomamos definimos algumas providências a serem implementadas, como, por exemplo, uma recapacitação desses vigilantes. Nós temos 80 escolas, que são as maiores escolas, com vigilantes, e nós temos ainda 60 escolas, que são escolas rurais, que ainda não têm esse vigilante. Então, o que nós vamos fazer? Primeiro, reforçar os nossos muros. Segundo, capacitar com treinamentos os atuais vigilantes. Então, com isso, e esses ataques, eles normalmente não acontecem nem na hora da saída dos alunos e nem na chegada. Eles acontecem no meio do turno, normalmente. O que acaba sendo um tanto quanto mais grave ainda, né, prefeito? Exatamente, mas por outro lado, quando você está preparado, como nós já estamos com a vigilância, fica muito fácil. Então, ninguém entra sem passar por esse vigilante, e este vigilante deverá ter à sua disposição um detetor de metal manual. Essa é uma medida enérgica e imediata, porque são dois na capacitação, que seria o mais rápido, mais eficiente no primeiro momento, até porque, em se tratando da parte de infraestrutura, são recursos que não tinham a previsibilidade. Embora a gente viu que o governo federal anunciou 150 milhões de reais para o país inteiro, nesse primeiro momento é irrisório. Então não dá para dizer que, olha, tem dinheiro do governo federal para essa medida agora. Não, é uma gota d'água no oceano. Mas e também não é uma crítica. Estou falando. Eu acho que prevendo também esse tipo de necessidade, o senhor já tem uma política implementada. Eu vou até citar aqui, prefeito, se o senhor me permite. Sim. Uma escola municipal na Estrada dos Periquitos, eu não vou lembrar o nome da escola aqui. Eu vejo ela basicamente como um modelo de segurança.
Ela foi completamente reformulada nos últimos tempos agora, foi entregue para este ano letivo e até cerca elétrica ela já dispunha. Toda muito bem fechada, muro super elevado e a partir do momento que a gente vai ter também esse treinamento e a efetivação de pessoas que possam ter essa tratativa, acho que a gente dá um avanço considerável para termos um pouco mais de tranquilidade neste ambiente. Como eu disse, as maiores escolas, as 80 maiores escolas, têm vigilância física hoje. São vigilantes armados, que irão passar por um treinamento que é coisa rápida. Na verdade, é um protocolo, um protocolo que vai ser construído com relação a essa questão. São profissionais já preparados, eles vão aprimorar, né, a atividade. Exatamente. A imensa maioria das escolas do Brasil afora não tem um vigilante armado. Em Porto Velho nós temos. Não em 80% das escolas, mas em escolas que atendem aproximadamente 80% da população estudantil. Quer dizer, Porto Velho tem mais de 40 mil alunos. Então, desses 40 mil, pelo menos uns 30 mil, aproximadamente, já estudam em escolas que têm vigilância armada. Então, detetor de metal, que vai demorar um pouco de tempo para se adquirir, porque tem que passar pelo processo licitatório, mas de imediato, com o que a gente já tem, eu posso garantir com relativa efetividade a segurança dessas crianças. Claro. Ou seja, o olhar do prefeito está muito atento para esse ponto, não necessariamente segundo o que a gente viu agora, né, essa questão da tragédia registrada no sul do país, mas já pela uma trajetória de que há necessidade de ter uma efetiva tranquilidade no ambiente escolar. Eu acho que isso nós já tínhamos, tanto só se aprimora agora, graças a Deus, exatamente, e para atender toda a rede. Então hoje nós temos, repito, dentro da nossa rede, onde nós atendemos aí 80% da comunidade escolar, já estão protegidos. Em paralelo, quer dizer, são dois momentos, são duas ações. Eu digo que o primeiro momento são ações físicas, que é a própria vigilância, e alteamento de muros quando for necessário. Então, reforço desses muros. Agora, em paralelo, isso é uma situação nova. Então, nós estamos criando uma comissão para que se estude esse fenômeno e que se proponha que se implementem medidas específicas de prevenção. Porque, como disse no início dessa entrevista, Adilson, ninguém sabe exatamente o que está acontecendo. Porque o que aconteceu em poucos meses desse ano, o que aconteceu nos últimos 20 anos, tem alguma coisa errada. Então, a comunidade escolar, nós temos que buscar informações com especialistas para entender o que está acontecendo, porque com certeza isso passa naturalmente pelo elemento humano. É uma preocupação que o prefeito tem em assistir porque nesse momento nós vamos também entrar em paralelo na área urbana dos distritos. Então, nós estamos muito perto de concluir o nosso programa de asfaltamento na capital. Eu acredito que devam faltar aí uns 70, 80 quilômetros. Nós estamos aí com 660 já feitos, a gente vai chegar nos 700 e pouco, 750 no total, e aí é força total nos distritos da Ponta do Abunã. Então vai Jaci, Paraná, Vista Alegre, Extrema, Nova Califórnia, União Bandeirantes, Rio Pardo, esses principais distritos. Assinamos uma ordem de serviço agora recentemente para a construção de calçadas no Baixo Madeira. A última vez que se fez calçada no Baixo Madeira foi na época do Chiquilito S, e ninguém fez mais nada nesse período. Então, o planejamento está bem ajustado e nós vamos aí em breve entregar boas notícias aí para a população. Prefeito, é realmente verdade o que a gente tem visto por aí? Agora a rodoviária vai? Vai, Adilson. Porque, olha, eu vou te contar. Se Deus eu quiser. cheguei aqui dia 1º de 2000, exatamente, em Porto Velho. Já moro em Rondônia há mais tempo. E desde então a gente almeja um terminal rodoviário que represente uma capital de um estado. Eu cheguei em 92.
já era feio. E eu achava que não podia ficar mais feio, mas olha, aconteceu. Ô rodoviária... O que era ruim piorou bastante. Desgraçada de feia que é essa nossa. Que vergonha. Isso é vergonha, olha, para o estado de Rondônia inteiro. Então, qualquer viajante que chega na capital tem essa... Não é nem uma recepção, é a decepção na hora que ele desce do ônibus, pelo amor de Deus. Ele imagina o que eu vou encontrar nessa cidade se a rodoviária é assim, né? Eu acho que ela é a mais feia do Brasil com folga. Está com os dias contados isso? Está. Adilson, nós estamos concluindo as obras de uma rodoviária provisória ali na Avenida Rogério Weber, na altura da Justiça Federal, onde acontecia a feira. A feira ficou no antigo terminal de integração. Inclusive, a obra está todo vapor lá, né? Está. Embora Exatamente. seja uma ação paliativa, mas está sendo reestruturado o ambiente para que o terminal rodoviário funcione neste local durante o período da obra da rodoviária oficial. Exatamente. E, Adilson, vou te contar um segredo. A rodoviária provisória vai dar um show na atual. Na permanente que nós temos hoje. Na permanente, na que nós temos hoje. Olha, dia 17, salvo se não acontecer nenhum atrapalho, nós devemos iniciar a demolição da rodoviária. 17 de abril ainda? De abril ainda. De abril. Então, no dia 16, já mudam as lanchonetes, as lojas. No dia 17, muda, aí os ônibus passam já a ir para a rodoviária provisória e na sequência nós já começamos a demolição. Confesso ao prefeito, essa é uma imagem que eu gostaria de ver com muita satisfação. Eu vou subir num trator, alguém vai me ensinar aonde que eu tenho que mexer, eu faço questão, mas o né? primeiro tijolo eu faço questão de derrubar. Eita, nós. Prefeito, a gente está falando de um investimento na casa de quanto? 40 milhões. 40 milhões. 40 de onde milhões. vem isso? Prefeito, 22 milhões de uma emenda da ex-deputada federal Mariana Carvalho. Como sempre, Mariana sempre parceira da nossa capital. Mariana não está mais como deputada, mas ela continua como fiscal, como acompanhamento, até porque deixou um legado muito grande. Né? Sem dúvida, a Mariana continua acompanhando e tem cobrado o cumprimento das emendas que ela já havia encaminhado e outras que virão também através do seu irmão, o deputado Maurício Carvalho. Então, assim, são grandes parceiros nossos. Então, metade desses recursos já estão assegurados por essa emenda da deputada Mariana e a outra metade com recursos próprios da Prefeitura. Para fechar o assunto rodoviária, provavelmente dia 17 é o momento de implodir o atual prédio. 17 ou 18. 18, meados desse mês, até o término de abril isso deve estar acontecendo, já começa a atividade no ponto provisório e tem já no cronograma prazo de início e desenvolvimento para entrega dessa obra? Eu acredito que... A estrutura é muito grande, é um prazo de quanto tempo de construção? É uma obra que ela é de concreto e aço. Então é uma obra pré-moldada. Então a tendência é que seja muito rápida a edificação. Exatamente, é uma espécie de um Lego. Então são 8 mil metros quadrados de construção, 8 mil metros de área coberta. E nós acreditamos que, olha, 1 ano e 4 meses, 1 ano e meio, no máximo, ela deve estar... Deve ser mais um legado que o senhor deixa para Porto Velho. Se Deus quiser, eu vou fazer todo o possível para ainda entregar essa rodoviária na nossa gestão. Eu e Mariana vamos entregar essa... Ela metade dos custos da rodoviária, basicamente, são emendas da deputada Mariana. E eu tenho certeza também que, se necessário for, o governador Marcos Rocha, que é nosso parceiro, deve nos auxiliar também nessa questão, porque essa rodoviária ela não é de Porto Velho, ela é de todos os rondonienses, porque todo mundo usa o transporte rodoviário para vir resolver problemas na capital, etc. E graças a Deus aí nós vamos resolver essa questão de uma vez por todas e com todas as honras. Muitas pessoas perguntam sobre eventuais transtornos nesse período. Não vai acontecer transtorno, porque a imensa maioria dos ônibus que chegam por volta das 6 da manhã, 6, 7 da manhã. O comércio ainda não está aberto. E as partidas dos ônibus para o interior e para
região da 319, normalmente ocorre, principalmente no sentido A decisão Vilhena. de que seja no mesmo local foi baseada em um estudo? Foi. E esses ônibus saem à noite, eles chegam de manhã cedo e partem à noite. Então, Os picos de movimento não comprometem a com o mobilidade. comércio, com a mobilidade, de maneira alguma. Já desde quando nós começamos a fazer esses estudos, e eu atualizei isso ontem, é uma média de 70 partidas e chegadas a cada 24 horas na rodoviária de Porto Velho. E isso já de 3, 4 anos para cá. Então eu não vejo um crescimento exponencial, algo que possa tornar essa rodoviária insuficiente, porque hoje, já desde algum tempo, está meio estagnado isso, em 70 partidas e chegadas a cada 24 horas, a rodoviária terá capacidade para 150 partidas e chegadas, ou seja, o dobro da capacidade dela hoje. Então, isso não deve ter maiores dificuldades. Prefeito, para a gente fechar o assunto rodoviário, eu te perguntar uma coisa. A gente está vendo aqui uma propaganda de lanchonete, daquele que você vê aquele hambúrguer maravilhoso e quando você pede vai chegar meia boca, ou esse projeto ele vai ser entregue exatamente nessas condições aí? Prefeito? Vai sim, vai. Então, é para isso que nós estamos trabalhando. Perfeito. Que bom. Então, a gente tem a expectativa de que até findar 2024, no máximo, tenhamos a inauguração do nosso terminal rodoviário à altura do que representa a capital de um estado. Merece. E um estado diferenciado, né, que tem a maior taxa de empregabilidade, que é um dos maiores produtores na parte pecuária e também agrícola, e que tem, sem sombra de dúvidas, pessoas de todas as partes do país que conhecem também regiões desenvolvidas e que vão se orgulhar em muito dessa estrutura que deve ser entregue. Ainda este ano nós devemos começar a trabalhar no processo de concessão dessa rodoviária. Como é que vai funcionar a administração dela? Uma concessão. Vai ser aberta para a iniciativa privada. Para a iniciativa privada. Por falar em concessão, nós estivemos na Bolsa de Valores de São Paulo recentemente, onde nós apresentamos um painel para investidores na área de saneamento básico, água e esgoto. E foi muito bem recebido. E nós acreditamos que ainda nesse semestre, aí, ou no mais tardar aí até o mês de julho, nós estejamos publicando o edital mais importante da história da nossa capital, que é a parceria público-privada da água e do esgoto. E Porto essa Velho, era uma bandeira promessa nossa, de campanha isso, do prefeito, que defendeu com muita veemência que, e em se consolidando, o que o senhor está dizendo para nós agora, Porto Velho vira um canteiro de obras. Vira. Em termos de empregabilidade, giro de recursos e tudo mais. Essa obra... Não só a qualidade de vida, mas também a parte econômica vai dar um boom sensacional. Só para contextualizar, Porto Velho, entre as 100 maiores cidades, somente 2 são piores do que Porto Velho. Porto Velho está na posição 98 entre as piores cidades de saneamento no Brasil. Entre as 100 maiores, só 2 conseguem ser piores do que Porto Velho. E não são capitais, mas entre as capitais nós somos campeão nacional. É um ranking muito triste, né? Muito triste, muito triste. Esta obra vai consumir 10 anos, aproximadamente, e vai custar algo entre 3 a 3,5 bilhões de reais, com recursos essencialmente da iniciativa privada. Quer dizer, Porto Velho não vai desembolsar um centavo. E o método adotado para esta parceria público-privada vem com participações, inclusive na Bolsa de Valores. Isso dá mais segurança para o negócio realizado? Da transparência, da segurança, da credibilidade. Então, o leilão vai ser na Bolsa de Valores. E nós publicamos esta semana um outro edital importantíssimo, que também que é muito importante para a capital, que é a coleta e destinação dos nossos resíduos sólidos, do lixo. Porto Velho tem um lixão ainda. E a partir de agora nós estamos com um processo aberto para acabar com essa vergonha nacional também, porque nós estamos contaminando com esse lixão lá de Vila Princesa o nosso subsolo. Enfim, é uma vergonha, uma capital ainda está tratando dessa maneira os seus resíduos sólidos. Há mais de 20 anos, a questão do lixo em Porto Velho
ela é tratada por força de decisão judicial. Então agora, recentemente, o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia liberou a publicação desse edital e eu acredito que também nós vamos, nessa questão, deixar de ser um pária aí no Brasil com essa questão ambiental tão importante. Olha, nesses 6 anos e pouco de gestão, Honorato, foram muitos problemas que nós resolvemos, problemas históricos da nossa capital, transporte urbano, o transporte coletivo, o transporte escolar, agora a questão do lixo, a questão da água e do esgoto, estrada de ferro, Madeira, Mamoré, é tanta coisa e eu diria que se meu mandato terminasse agora, eu sairia daqui com a certeza do dever cumprido. E ainda atravessar uma pandemia. Meu produtor aqui, meu diretor de TV, acaba de lembrar que a gente tem que sempre ressaltar isso. Foram basicamente 2 anos de impedimento de ações, né, focado justamente na parte do assistencialismo e da sobrevivência. Tem que se levar em consideração. Prefeito, é muito comum termos a informação sobre as responsabilidades do município na área da educação, geralmente na fundamental, né? Claro que se almeja também uma faculdade do município e tudo mais, isso é um projeto que seria talvez muito audacioso e que teria que ter um estudo muito aprofundado, porque requer um recurso relevante. Mas o município não tem se eximido também da responsabilidade do ensino superior. Vocês têm um programa que ofertam vagas para quem deseja fazer uma faculdade. Como é que funciona e como é que está sendo isso? É o programa Faculdade da Prefeitura. Ele se inspira no programa federal. É uma inspiração. Ele funciona mais ou menos da mesma maneira do ProUni. Do ProUni, nós usamos a própria nota do Exame Nacional como parâmetro também. A única diferença é que no caso da Faculdade da Prefeitura, e também há uma semelhança também com o Nacional, para indivíduos moradores de Porto Velho há pelo menos 5 anos, assim que moram em Porto Velho há pelo menos 5 anos, e que tenham renda até um determinado patamar. Ou seja, a ideia é atender quem não pode pagar a faculdade. E com isso nós vamos transformar a vida de muitas famílias. Neste ano, são 390 vagas. O programa já existia, mas o senhor tem potencializado ele, né? Sim, é a maior captação da história do programa, que vem desde 2010. Já existia, mas... Acho que esse é um sinal de que não importa de quem quer, mas quando é interessante e contempla a população, acho que o gestor público tem que, né, ter essa ideia de que, olha, não importa se foi de A ou B, nós temos que avançar porque isso é um programa, contemplado é o cidadão. Isso não é um programa da Secretaria de Educação no município. Isso é um programa da área social. Porque a responsabilidade do município é a creche até o 6º ano. Educação básica. A educação básica, o primeiro ciclo da educação básica. Isso está muito bem atendido, inclusive. Inclusive agora Só para recapitular, 390 vagas? 390 vagas e, entre elas, 4 de medicina. 4 de medicina. Então, isso a partir do dia 2 de maio. E com critérios que vão contemplar quem realmente precisa. Quem realmente precisa, o conselho que gere o programa da Faculdade da Prefeitura é muito atento com relação a isso. Então, essa escolha ela é transparente, ela é pública. Enfim, então a ideia é realmente para aquelas pessoas que têm até um determinado... eu acho que são renda de 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, alguma coisa assim. Então, são pessoas que realmente não poderiam entrar numa faculdade particular. E, muito certamente, teriam muita dificuldade de entrar também numa faculdade pública. Com isso, nós transformamos a vida de centenas de pessoas. Centenas de famílias, eu diria. Muitos deles são o primeiro membro da família, historicamente, de uma família de 30, 40, 50, 60 anos, é o primeiro que pode, vamos usar a expressão aqui, virar doutor. Então, isso tem uma importância social extraordinária. Sem sombra de dúvidas. Prefeito Hildon Chaves, muito obrigado pela vinda, uma boa tarde, é sempre uma satisfação recebê-lo. Grande abraço, Adilson. Abraço a todos e bom feriado. Fiquem todos com Deus.
Perfeito. O assunto é aqui sabendo um pouco mais das perspectivas do prefeito da capital em termos de investimento e também entregas de obras já iniciadas aqui na capital.